Olá, pessoal! Eu me chamo Ana Paula. Juntamente com o Lucas e com o Igor, nós vamos falar um pouco sobre as atividades experimentais em física, especificamente sobre 3 experimentos: o experimento da dupla fenda, o experimento de Stern e Gerlach e também um pouco sobre o corpo negro. Então, assim, esse momento inicial não é para a gente retratar nenhum desses experimentos em específico. É sim para a gente refletir, parar um pouco para analisar a importância das atividades experimentais em física. E eu quero chamar a atenção de vocês agora nesse começo para esse detalhe, porque vocês vão ver que como essas atividades experimentais que nós vamos retratar aqui, como elas foram essenciais para consolidar a mecânica quântica em si. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que tanto a teoria quanto a prática são importantes. Então, muitas vezes tem essa dicotomia, né, entre teoria, entre prática, mas as duas são devidamente importantes. E nós temos alguns fenômenos, como alguns conceitos, né, como o momento angular do elétron, como o raio-x, que foram constatações feitas primeiramente de modo experimental. E só após houve uma teoria que foi ali, que serviu para explicar esses conceitos, né? E tem também as ondas gravitacionais, o bóson de Higgs, que foram previstos teoricamente, mas que foram verificados experimentalmente muito tempo depois. Então, as duas são importantes e não há um método único que diz, olha, para se fazer física, para estudar um dado conceito, tem a teoria primeiro, a prática primeiro. Os dois são devidamente importantes e eu quero que vocês realmente, de coração, prestem atenção nesses conceitos, enquanto eu, o Lucas e o Igor explicarmos os conceitos que a gente tem para explicar. Então, como eu comentei antes, esses 3 experimentos que nós vamos retratar aqui na nossa aula, que vai ser dividido em algumas etapas, eles ajudam a gente a solidificar os conhecimentos que nós temos hoje em mecânica quântica. Mas, primeiramente, eu acho importante fazer um apanhado histórico geral sobre como surgiu a mecânica quântica, quando ela surgiu, e especificamente nós vamos falar sobre os aspectos históricos de cada um dos experimentos nas aulas separadamente. Então, esse momento aqui é só um aspecto histórico mais geral. Então, ali no final do século XIX, haviam alguns problemas na física ainda que precisavam ser respondidos. Então, ali por volta, né, de 1890, bem ali no comecinho de 1900, foi quando começou o surgimento aí da mecânica quântica, da física moderna. Então, esses conhecimentos que precisavam ainda de estudos era o éter luminífero e a radiação do corpo negro. Então, o eletromagnetismo já havia se solidificado, estava bem estruturado com base em evidências experimentais. Já existia também estudos na ótica, na mecânica, com as leis de Newton. Então, toda essa parte da física já estava bem solidificada. Havia um ou outro pontinho ali que precisava ser amarrado. Então, o que aconteceu? Bem ali no final do século XIX, os físicos eles estavam trabalhando em conjunto para tentar entender um pouco melhor sobre esses conceitos ainda que estavam em aberto. E nós temos aí, então, que, com um estudo um pouco mais aprofundado do éter luminífero, para explicar, né, esse conceito, a gente tem a teoria da relatividade, que na verdade refutou, né, a ideia de que existe um éter, que o éter era uma substância que estava aí no mundo e ela era precisa para que os corpos se movimentassem, né? Então não tinha como você explicar como aconteceu o movimento da Terra, por exemplo, em torno do Sol sem a existência desse éter, para a teoria da época. Para que houvesse de fato uma explicação desses fenômenos, Einstein propôs a teoria da relatividade e ele introduz, né, os seus postulados, falando que a velocidade da luz ela é uma constante universal, falando também sobre a questão de que não existem, né, referenciais privilegiados. E nós temos, na questão da radiação do corpo negro, aí nós temos principalmente o Planck, em conjunto com alguns outros, em conjunto com Einstein, por exemplo, ele também propõe uma constante, que não é a velocidade da luz, no caso, que essa constante é a constante de Planck. E Planck ele vem aí trazer a ideia de quantização da energia. Eles tratam agora a energia não mais como
algo contínuo, mas sim como algo discreto. Então, todas essas ideias que surgiram com Planck, que foram estudadas posteriormente, dão início à mecânica quântica. Então, a relatividade, ela vai estudar aquilo que se move a velocidades muito grandes, próximas à velocidade da luz. Enquanto isso, a mecânica quântica, ela vai estudar aqueles fenômenos em partículas que são muito pequenas, que são ali do tamanho de elétrons, né, que são realmente subatômicas. Então, nós temos esses dois universos, a gente precisa ali estudar melhor a física, mas não é que tudo aquilo que a gente sabia deixou de ser verdade, são casos especiais. E a relatividade e a mecânica quântica contribuem para construir o que hoje nós conhecemos em física moderna. E por que eu falei isso? Para vocês mais ou menos entenderem em que conceito, em que contexto que os experimentos que nós vamos explicar nos próximos vídeos, eles estão inseridos. Tanto a radiação do corpo negro, quanto o experimento de Stern-Gerlach, quanto o experimento da dupla fenda, eles corroboram, ajudam a solidificar toda essa compreensão que nós temos hoje em física moderna, mais especificamente na mecânica quântica. Então, pessoal, abaixo desse vídeo nós vamos deixar um espacinho com uma atividade bem simplesinha para introduzir aí os conceitos, em que vocês têm que pesquisar, além desses exemplos que eu dei, né, que foi o momento angular do elétron, que foi o raio-x, então o bóson de Higgs e as ondas gravitacionais, vocês vão ter que pesquisar algum outro conceito físico, em que primeiro veio a teoria e depois a prática, e um conceito físico que primeiro veio a prática e depois a teoria. Escrevam lá, é algo somente para a gente tentar ir refletir e pensar um pouco mais criticamente ali, e não aceitar tudo de modo pronto. Então, assim, pessoal, desejo um ótimo curso para vocês. Nós vamos ter aí alguns outros conceitos que vão vir nos vídeos posteriores. Eu vou explicar um pouco, o Lucas e o Igor. E nós desejamos a todos vocês um ótimo aprendizado.